Alexandre de Moraes dá 48 horas para a PGR se manifestar sobre cassação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro devido à apreensão de arma de fogo. Polícia Federal encontra fraudes de 8 bilhões de reais no Banco Digimais e Justiça bloqueia bens do bispo Edir Macedo. Levantamento da Universidade de Brasília mostra que segurança pública foi o tema central de 70% das eleições na América Latina. A apuração das eleições presidenciais no Peru indica vantagem insuperável da candidata de direita Keiko Fujimori. Pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema defende regras mais rígidas para o Bolsa Família, pois o benefício estaria criando uma geração de imprestáveis. Banco Itaú decide aumentar a presença obrigatória no trabalho presencial a partir de 2028. Chuva intensa em São Paulo provoca recorde de lentidão no trânsito e desabamento com morte na Zona Leste. Receita Federal libera consulta ao segundo lote de restituição do imposto de renda de 16 bilhões de reais. Na Copa do Mundo, Colômbia conquista a sua classificação para a próxima fase, enquanto a Inglaterra derrapa diante de Gana. E tem a expectativa do jogo entre Brasil e a seleção da Escócia, um jogo repleto de simbolismo histórico. TVT News segunda edição começa agora. Este é o TVT News segunda edição, falo ao vivo dos nossos estúdios aqui na Avenida Paulista. A TVT se orgulha de ser a primeira e única TV dos trabalhadores do Brasil, agora com alcance nacional. Somos uma concessão pública e uma TV de verdade, trazendo jornalismo com análise, entrevistas exclusivas e a perspectiva de quem constrói o país, ou seja, você. Aliás, se você tem antena parabólica digital, já pode assistir a TVT com imagem e som em altíssima qualidade, totalmente gratuita. Sintonize pelo canal 555 por todo o Brasil. Já na antena digital em São Paulo e região metropolitana, o canal é o 44.1. Através dessa anteninha aqui, ó. É que as emissoras abertas, Globo, SBT, Band, Record, estão divulgando essa anteninha aqui que você compra por R$20, R$30 e pega toda essa programação comercial da TV aberta e, claro, a TVT também já há 15 anos. Você também pode nos assistir pelas nossas emissoras parceiras, no ABC Paulista, pela Claro TV, Canal 512, na Bahia, pela TV Quirimurê, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, pela TV Com. Fique ligado também na nossa programação, porque às 10h30 da manhã você acompanha o TVT News, primeira edição, com a jornalista Thalita Galli, a Laura Capriglione, e o Eduardo Castro, além de convidados especiais. E às 14h, o encontro é no Sem Censura, comandado pela Cissa Guimarães. Anote os nossos destaques. Na terça, às 9h, tem o Conversa Sem Curva. Na quinta, você confere o Juca Kfouri Entrevista. Na sexta, é dia de muito ritmo com Samba na Gamboa. No sábado, tem o programa Combinado com Bigode e o melhor da nossa sétima arte do Cine TVT. Já somos mais de 1 milhão no YouTube e você pode nos assistir, nos acompanhar por lá também. Aliás, lá você pode deixar seu comentário, votar nas nossas enquetes, sugerir pauta e, claro, deixar o seu like, porque também é importante. E já aproveita e se inscreva no canal YouTube e Rede TVT. Acesse tvtnews.com.br para conferir a programação completa, porque o Brasil do futuro acontece aqui e a TVT é feita com e para você. Participe!
15h04. A Copa do Mundo é o maior evento de uma modalidade esportiva. Mas não é apenas isso. É também um ambiente de afetos, um lugar onde construímos e resgatamos memórias. Todo mundo se lembra de onde estava em um determinado jogo da Copa. Todo mundo guarda uma história, uma emoção ou uma lembrança ligada a ela. Por isso, é natural que a chegada de um Mundial desperte expectativas, ansiedades, esperanças e desesperanças. E esta talvez seja uma das maiores contribuições que a seleção oferece ao seu povo, o sentimento de pertencimento, de união, a sensação de que por alguns instantes um país inteiro torce junto pelo mesmo sonho. Dentro de campo, quando a Copa começou, o Brasil chegou cercado de dúvidas, havia incertezas sobre o time, sobre o modelo de jogo e até sobre a capacidade da seleção de voltar a brigar pelo Hexa. Lesões desfalcaram a equipe e obrigaram Carlo Ancelotti a fazer ajustes. Mas, em vez de paralisar o time, as mudanças criaram novas possibilidades, outras alternativas, recursos e hoje a seleção tem mais uma oportunidade de transformar expectativa em atuação. A Copa assiste ao brilho dos seus grandes astros. Messi segue quebrando recordes, Mbappé empilha gols, Haaland confirma o seu poder de decisão, Kane continua sendo protagonista da Inglaterra e Cristiano Ronaldo mostra por que é um dos maiores de todos os tempos. Mas as Copas do Mundo não são vencidas apenas por suas estrelas, são vencidas pelos operários da bola, pela coletividade, por grupos que se entrosam, crescem e ganham confiança ao longo da competição. O terceiro jogo da fase de grupos, para além da tabela e da classificação, serve para medir o tamanho da esperança que essa seleção consegue despertar, porque Copas do Mundo também são feitas de futebol, mas, antes disso, são feitas de comunhão. Na edição de hoje, nós vamos projetar o terceiro jogo do Brasil e analisar a campanha neste Mundial. Mas antes, nós queremos a sua opinião. Qual é o seu nível de empolgação com a seleção brasileira? Opção A, empolgado, o Hexa tá no forno. Opção B, sei não, tem que mudar muita coisa. E opção C, pessimista, ainda não me convenceu. Você que está pelo YouTube já sabe, é muito simples, vote na nossa enquete. É rapidinho, só descer ali na caixinha de comentários que você vai achar a nossa enquete. Você que está pela TV, né, por todas essas parceiras que eu falei aqui, o canal 555 da Parabólica Digital, ou pela TV Quirimurê, em Salvador, Bahia, ou pela TV Com, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, ou pelo 512 da Claro TV no ABC Paulista, ou pelo 44.1 aqui em São Paulo, região metropolitana, você pode entrar pelo YouTube. Você pega o teu celular ou o computador, digita lá YouTube Rede TVT, que você vai cair no nosso canal, que já tem mais de 1 milhão de inscritos. E, aliás, você pode também virar, né? Seja mais um, se inscreva no canal, temos mais de 1 milhão, como eu falei aqui, e lá você vai poder votar na nossa enquete, comentar, fazer críticas, elogios, sugestão de pautas. Fique à vontade. Aliás, a nossa produção preparou um QR Code que você pode abrir a câmera do teu celular enquanto assiste a TV, mirar ali e você já vai cair no nosso canal do YouTube. E seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aliás, se você quiser, você pode participar do nosso financiamento coletivo. Tem um canalzinho ali, um botãozinho, que você clica ali e tornar-se membro. Tem planos a partir de R$ 4,90. Voltando à enquete, manda ver aí, escreve seu comentário, porque daqui a pouco não, vamos já agora. Manda ver aqui o comentário da nossa audiência. Quero ver como é que tá o clima aí da nossa audiência, né? Bora lá? Solta aí, ó. Aí, olha que maravilha. Pois é, hoje é dia de Rian, diz a Damiana, Damiana do Nascimento. Aí, torcida para o Rian, que ele entrou meio nervoso no último jogo, né?
um pouco, mas já mostrou também, né? E é um jogador também que promete muito. Damiana, querida, muitíssimo obrigado, um beijo para você. Vamos lá, hoje a gente termina a edição, né? Começamos às 15, vamos até às 17, né? Show? Vamos lá. Maria França, boa tarde, Dom Ernesto e galera, equipe TVT e todos os participantes do chat. É hoje, Brasil 3, Escócia 1. Maria França, nós fizemos um bolão aqui. O meu palpite é 4-0. E com 10 minutos, até 10 minutos, já vai sair o primeiro gol. Eu tô animado, tô vendo você também. Muito bem. Beijo grande, Maria França. Boa sorte para nós. Vamos lá, eu tô aqui com a minha camisa azul Bic, né? É o azul Bic, tá ligado, né? Bic, da caneta Bic. Aí, ó. Aí, homenagem à seleção. Não sei, só acredito vendo. Diz a Maria França, tá igual, né? Santo Tomé, né? Azul Bic. Aliás, boa tarde, viu, Eliseu Fundão? Boa, meus companheiros hoje aqui de estúdio. Ele e o Arthur Guarnieri, lá em cima, hoje a gente está comandando lá o DTV, é o Zangado, mais conhecido como Eduardo Quirino, né? A nossa querida, a nossa Natasha. Tinha que ter uma vinheta aí, viu, Niquinha? Essa, porque toda vez que eu chamo ele, vai se lascar. Eu tenho que criar uma vinheta aí pra gente colocar aqui no ar, né? Porque eu não sou obrigado a ouvir isso sozinho, não. É a nossa querida Natasha, Niquinha, que eu já falei aqui, a Dani, quem mais tá aí? O Pitoco, que eu vi, o Alê, vamos lá, quem mais? O Breno, Guizão, quem mais? E o pessoal, eu sempre falo aqui, outro dia eu levei uma bronca, tá? Porque eu não falo do pessoal lá daquele quartinho quente que fica lá naquele cantinho lá, que o pessoal fica tudo bravo comigo, o IGS, o pessoal fica tudo bravo comigo. Então, um abraço fraterno para vocês aí. Tá todo mundo apostando no nosso bolão aqui. Amanhã, hoje à noite, a gente já tem o novo milionário da TVT. Um abraço também para toda a nossa redação que está aqui, em nome do Alê. Eu cumprimento também todo o pessoal do site, em nome do Rodrigo, todo o pessoal da internet, né, que cuida aí da nossa internet. Quem mais está ali? O nosso Ricardo, que vai estar aqui daqui a pouco, o Eber, o Ricardo Negrão também, diretor de conteúdo, o Gustavo Novo que está lá, Isaac, Valério, cadê? A Bia, querida, que está aqui olhando para mim aqui assim. Muito bem, beijo para vocês todos aí. Hoje é Brasil! É hoje, hein? 3-0, fora o baile, diz o Enzo Casimiro, mais conhecido como Tião. Diretor de TV também está aqui em cima. Abraço, Tião. Novo, Gustavo, sei lá, essa seleção, hein? Ô, Gustavo, não começa a agitar não, que eu vou chamar a Silvia. Ontem nós fomos jantar com os amigos aí, a Silvia Moreira ficou revoltada com o pessimismo do Gustavo. Bora lá, Gustavão, 15h13. Celina Arruda, eu 4-1. Era o meu palpite, sabia, Celina? Mas eu pensei melhor, eu falei, acho que esses caras não vão fazer gol, não. Né? Fala, o que é, Eliseu? Pergunta pro Zangado. Zangado, qual é o palpite do gol do jogo hoje? 2-0 Escócia. Oh, meu Deus do céu. Aliás, podia abrir a interação do Eduardo Quirino e do Zangado, podia todo mundo ouvir, né? Não só eu, não, né? Vamos lá, que às vezes o pessoal acha que eu tô inventando moda aqui, né? Celina, beijo pra você, viu, querida? Vamos em frente, é hoje, Ney Day, 3-0. Vamos, diz o Breno. As Neymazetes, tudo aparecendo aí, ó. Eu tô torcendo pro Neymar ter condições de jogo, né, e apresentar aquele belíssimo futebol dele, que infelizmente há mais de 2 anos ele já não traz pra gente, né? Então, se ele tiver bem, coisa que... O problema é esse, eu não acredito que um cara que está mais de um mês sem jogar, né, que vai conseguir entrar no ritmo dessa Copa, que tem uma intensidade grande. Oxalá eu esteja errado, porque eu realmente, do futebol do Neymar, né, eu aprecio muito. E eu não quero saber, como diz o humorista lá, eu não quero saber o que ele pensa, eu quero saber de bola na rede, né?
Valeu, Breno, querido, santista, sofredor. Mira, querida Mira Lima, 3-2 Brasil. Olha aí, ó, o povo tá... Esse tipo de resultado é resultado para matar as pessoas do coração, né? Beijo grande, Mira Lima. Vamos em frente. Pode ir mandando aí. Temos mais. Dom, manda um beijo para Laura Pimenta. Adoro, diz a Damiana. Laura Pimenta, um beijo gigante. A Laura não tá no chat hoje? Um beijo para a Laura, querida, viu? Aliás, um beijo para todos e todas que estão aí nos acompanhando. Daqui a pouco a gente volta com mais interação no nosso telão. Daqui a pouco nós temos também o Reinaldo Leiva, nosso comentarista esportivo, né? Para falar um pouquinho do que aconteceu e o que vai acontecer hoje. Bora lá, vamos ver o que vai dar. A candidata da direita à presidência do Peru, a Keiko Fujimori, alcançou uma vantagem insuperável na apuração dos votos do segundo turno e deve ser confirmada como a nova presidenta do país. Na manhã dessa quarta-feira, a diferença a favor de Fujimori era de 43.386 votos, com 99,8% das urnas apuradas. Faltavam apenas cerca de 40 mil votos para serem contabilizados. Isso significa que mesmo que o candidato de esquerda, Roberto Sanches, levasse todos os votos restantes, Fujimori seguiria à frente. A coalizão Juntos pelo Peru, do candidato Sanches, afirmou que não vai reconhecer o resultado das eleições presidenciais. O grupo, formado por partidos e movimentos progressistas e de centro-esquerda, declarou que o voto dos cidadãos foi deslegitimado e que o resultado não reflete a vontade popular com absoluta transparência. Bom, nós precisamos saber da transparência, né? Porque os processos eleitorais vão mudando de país para país. Aqui no Brasil não tem, né, choro nem vela. O que sair, o resultado pelo TSE tem que ser aceito e ponto final. Quem não aceitar, tem muita gente aqui no Brasil que não aceitou e está lá na Papuda ou na Colmeia ou fugiu do país, né? Porque cometeram crimes. Então, nós precisamos ver o processo de transparência e de controle da sociedade civil no processo eleitoral. Se tiver a esquerda, o campo progressista vai ter que baixar a sua bola e que vá fazer uma oposição responsável. É assim que funciona o jogo, né? Eu também, né, estranho a filha de um ditador sanguinário, corrupto como Fujimori, ser eleita pelo povo peruano. Agora, se é isso que eles escolheram, meus caros, aí nós temos que, né, que seja uma lição para o campo progressista, de centro, de esquerda, que seja uma lição para se organizar melhor e fazer a disputa na próxima e ver se ganha e fazer uma oposição responsável, porque a oposição é muito importante no processo político de qualquer país, né? Então, vamos primeiro tirar essas dúvidas em relação à lisura do processo eleitoral e depois mandar a bola para frente. Vamos lá, um levantamento feito pelo cientista político Murilo Medeiros, da Universidade de Brasília, mostra que 70% das eleições ocorridas na América Latina desde 2023 foram marcadas pela ascensão da segurança pública como tema central da campanha. O dado sinaliza uma mudança profunda nas demandas do eleitorado regional. Nestes últimos 3 anos, 13 das 19 eleições foram vencidas por lideranças que usaram o combate ao crime organizado e a restauração da ordem como prioridade no pleito. Em muitos dos casos, diz o levantamento, a eleição se transformou em um plebiscito sobre ordem pública. Um dos casos mais emblemáticos foi a vitória neste domingo de Abelardo de La Espriella, na Colômbia. O advogado de extrema-direita prometeu uma ofensiva militar contra o narcotráfico e a construção de 10 megaprisões. O modelo é Nayib Bukele, de El Salvador, que consolidou a narrativa de tolerância zero com o ativo eleitoral. A proposta, inclusive, está no plano de segurança apresentado por Flávio Bolsonaro, que promete construir 5 novos presídios de segurança máxima e cita o modelo adotado em El Salvador. Ainda segundo o cientista político, corrupção e segurança se tornaram as marcas das eleições na América Latina. São temas que dialogam diretamente com a percepção de falha
do Estado e que possuem força para impactar as eleições de outubro no Brasil. Olha, a gente falava aqui há muito tempo, né? Eu comecei a falar muito sobre essa questão da segurança pública no final do ano passado, quando no Chile a gente percebeu que a extrema-direita tinha essa pauta e que era uma pauta global da extrema-direita. A gente trouxe vários especialistas aqui de segurança pública, sobretudo o Dr. Benedito Mariano, sociólogo, especialista em segurança pública, e ele falava algumas questões aqui que a gente precisaria fazer. Como, por exemplo, a demanda número 1, a criação do Ministério da Segurança Pública. Por quê? Porque quando você tem o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública está embutido dentro dele, essa pasta, esse tema da segurança pública perde protagonismo dentro do governo. Porque o governo ele tem uma demanda geral em todas as áreas. E aí o dinheiro sempre é curto, o orçamento sempre é curto. Então fica sempre uma disputa. Então a área que tiver lugar cativo no ministério, na reunião ministerial, ou seja, aqueles ministros que sentam com o presidente, sentam no conselho político e etc., esse pessoal consegue desenvolver políticas públicas para suas respectivas áreas de forma mais tranquila, né? Porque estão ali no centro de decisão. Era uma proposta do presidente Lula na campanha passada, que criaria o Ministério da Segurança Pública. Não foi feito, o presidente Lula há pouco tempo falou novamente sobre isso, que entraria, né, com essa proposta novamente, queria tentar fazer ainda dentro desse mandato. Eu acho que já não dá mais tempo, né? Mas a atenção para a segurança pública é urgente. O Benedito Mariano, que eu citei aqui, ele tem um livro, inclusive, o último livro dele, que fala sobre o calcanhar de Aquiles da esquerda do Brasil, segurança pública. Porque para a direita é muito fácil o conceito de segurança pública deles, mesmo que não funcione. Bandido bom é bandido morto. Todo mundo já entendeu. Tanto é que, infelizmente, parte da população apoia o que foi feito no Rio de Janeiro. Apoia o que o Tarcísio de Freitas fez aqui com a Operação Escudo, Operação Verão, no litoral sul paulistano. Então, esse realmente é o calcanhar de Aquiles e a gente vem falando sobre isso há muito tempo, sobretudo com especialistas como o Benedito Mariano, que eu citei aqui, né? Então, nós vamos ter... o governo reagiu, evidentemente, trabalhou para isso. Eu acredito que a política de segurança pública, de combate, sobretudo às facções, né, tem que ser feito com inteligência, com investimento, não pode ser feito de qualquer forma. Vamos lá e dar... Bom, vocês lembram aqui a operação que houve na Faria Lima, não deram um tiro, né, e prenderam um monte de gente e recuperaram mais de 3 milhões de reais. Né? Então isso tem que ser feito de forma inteligente. O problema é a comunicação, né, com a população. Porque segurança pública não é só polícia, arma, é também. Mas tem políticas em outras áreas que são transversais. Quando você investe na educação, você está investindo na prevenção da violência lá no fundo. Quando você investe, por exemplo, em cultura, em esporte e lazer, você está também trabalhando num dos pilares da segurança pública, que é a prevenção. Porque é muito simples falar, vamos matar que resolve. Nós estamos aí já há décadas e décadas e não resolve. Eu garanto a vocês que esses 2 morros do Rio de Janeiro, que foram agora invadidos, né, pelo Cláudio Castro, as biqueiras estão funcionando lá. No dia seguinte já estavam funcionando. No sul, o litoral sul aqui de São Paulo, perdão, Guarujá, a mesma coisa. Né? Isso serve mesmo para agradar os bebedores de detergente. Vamos em frente. Para analisar essa onda da direita pela América Latina, convido agora para participar do TVT News segunda edição o nosso querido colunista Valério Arcari, professor historiador. Boa tarde, camarada Valério Arcari. Como vai, professor? Tudo bem? Hoje é dia do Jogo do Brasil, eu quero falar sobre isso também, né?
Mas agora eu queria que você falasse um pouco sobre, né, como é que a gente está sobrevivendo essa América Latina, agora com o Peru, tem Colômbia. Como é que você recebe e interpreta essas últimas notícias, professor? Boa tarde, querido. Boa tarde, Dom. Boa tarde a todos que acompanham a TVT. Infelizmente, os resultados eleitorais das recentes eleições presidenciais, tanto no Peru como na Colômbia, são muito adversos, ou seja, recebo com muita tristeza. Vejo o mapa político da América Latina confirmando uma ofensiva vertiginosa da extrema-direita. É verdade que uma parte da mídia comercial tenta dissimular a trágica viragem política que está ocorrendo, apresentando o Abelardo Desprielli e a Keiko Fujimori como populistas de direita, candidatos da direita. Não exatamente, ou seja, o que está acontecendo é diferente do que já aconteceu ao longo das últimas décadas, desde que na América Latina se consolidaram aos trancos e barrancos regimes democráticos liberais. Mas Espriella na Colômbia e Fujimori no Peru são a extrema-direita, têm um impulso protofascista, ou seja, estão defendendo abertamente que é necessário seguir o modelo de El Salvador. É uma buquelização, se você me permite, extremista, manipulando a ansiedade, a insegurança de milhões de peruanos, de colombianos, diante do fortalecimento do crime organizado. Mas corrupção, crime organizado são consequências de problemas mais profundos, não são as causas. As causas são, infelizmente, uma dinâmica de recolonização econômica e social da América do Sul. Ou seja, o Peru é hoje essencialmente um país que regrediu para ser um exportador de commodities, uma reprimarização. O Peru depende hoje fundamentalmente da mineração. A Colômbia, a mesma dinâmica, que de resto atinge mesmo uma nação tão poderosa, quando pensamos o contexto internacional, como é a economia brasileira. Constituiu Dom Ernesto o maior mercado interno de consumo de bens duráveis e semiduráveis e o maior parque industrial ao sul do Equador, e que nós estamos assistindo o avanço do agronegócio, a transformação das grandes fazendas de gado, de soja, de commodities em geral, e o avanço da mineração como sendo a coluna vertebral da economia brasileira. Então imaginem aqueles que nos estão escutando o que está acontecendo na Colômbia e no Peru. São eleições muito, muito divididas. Nós estamos falando de resultados eleitorais que, quando tivermos a contagem final, vamos aferir, mas que estão ali entre 2 ou menos 1% da população, garante uma ligeiríssima, estreitíssima maioria para estes candidatos da extrema-direita de inspiração protofascista. E isto num contexto em que o governo norte-americano, a Casa Branca, o próprio Trump pessoalmente republicou um artigo no qual identifica que a batalha eleitoral do Brasil agora é a decisiva, repetiu as ameaças contra Cuba, ou seja, não deixou nenhuma margem de dúvida de que haverá uma intervenção dos Estados Unidos para defender os seus interesses também no processo eleitoral do Brasil. E isto, evidentemente, é dramaticamente perigoso, porque distorce as condições nas quais o povo pode escolher. Ou seja, Trump já está deixando
no ar uma ameaça de que, se eventualmente o Lula for reeleito, o Brasil será punido. Ou seja, há uma, para usar uma imagem literária, há uma espada de Damocles sobre a nossa cabeça, e o Trump está dizendo: olha, eu ganhei as eleições com a extrema-direita na Colômbia, ganhei com a extrema-direita no Peru, já tinha ganho no Chile com o Castro, já tinha ganho na Argentina com o Milei, venci o ano passado no Equador e na Bolívia, e agora falta o Brasil. Vocês vão me encarar? Portanto, há uma ameaça. Isso desequilibra as condições da disputa e, evidentemente, são más notícias para nós no Brasil, Dom. Muito bem. Professor, nós temos um mapa que a gente exibiu aqui esses dias. Se a gente puder colocar aqui para o professor visualizar, que está aí, países de esquerda, países de direita em azul, sem informação seria o cinza. Bom, vamos lá. Professor, só para a gente entender, né, para quem está nos assistindo, para a gente ilustrar o que você estava falando agora. E eu tenho falado muito que isso traz, ou pelo menos deveria trazer, uma real responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que nós temos aqui no Brasil. Eu vou pedir para colocar o mapa de novo, porque dá só uma olhada. Nós estamos, apesar do tamanho, e isso evidentemente pesa muito, mas nós estamos praticamente isolados, né, contando ali com a Venezuela sob intervenção dos Estados Unidos. Lembrando que o presidente Nicolás Maduro foi sequestrado por Donald Trump e está lá preso nos Estados Unidos. Isso mostra um pouco, ilustra, professor, o tamanho da responsabilidade que nós temos no processo eleitoral agora em outubro de 2026. A gente pode, de repente, olhar para esse mapa e ver ele todo da cor da minha camisa, por exemplo, esse azul bique, né? Isso pode ser traduzido, o resultado dessas eleições agora, tanto Colômbia, vamos ver como é que vai caminhar, mas, sobretudo, né, o Peru agora e toda essa análise que você fez da América Latina. Isso pode e deveria, e como se pode e deveria, como nós poderíamos e deveríamos agir, né, em relação ao pleito de 2026, mesmo com essa possibilidade de Donald Trump, de alguma forma, interferir aqui nas eleições. Olha, a situação é de máxima gravidade, é de alerta amarelo. Infelizmente, o Ivan Cepeda já reconheceu hoje de manhã, em Bogotá, a vitória do Abelardo Espriella e, portanto, da aliança ultra-reacionária que ele construiu. Portanto, sim, as eleições brasileiras vão ser absolutamente decisivas neste contexto de uma relação, de uma correlação de forças dramaticamente desfavorável. Ou seja, nós estamos Brasil-Uruguai, muito isolados no contexto da América Latina. O mapa é uma ilustração muito pedagógica, muito educativa, porque ele revela que a ofensiva de Trump chegou provavelmente ao seu ápice, oxalá tenha chegado ao seu ápice, porque não está descartada que nos próximos meses, se não num prazo inclusive mais breve, haja uma ação contra Cuba. E veja, uma ação contra Cuba teria consequências devastadoras. E a responsabilidade do Brasil nesse contexto, defender os interesses da América Latina, aliada com o México, é imensa. Nós não podemos perder, nós temos que garantir a reeleição de Lula. Não há nenhuma tarefa mais importante. Bom,
Oxalá o Brasil ganhe hoje à noite da Escócia e consigamos passar em primeiro lugar, porque senão vai ser uma pedreira a próxima etapa, né? Encontrar a Holanda vai ser terrível. Mas, a parte esta brincadeira lateral, a realidade é que as eleições de outubro têm um significado histórico. A preservação do governo Lula é um ponto de apoio fundamental para a resistência dos nossos países irmãos de destino compartilhado aqui na América do Sul. Vai ser muito difícil a luta contra Milei nas eleições argentinas no próximo ano. E se Trump dominar a América Latina, aí é que a recolonização, essa reprimarização que eu me referi anteriormente, avança de forma catastrófica. Nós estamos falando do perigo de uma reversão que condena os nosso subcontinente, a nossa América do Sul, a uma condição neocolonial, em que as classes dominantes dos nossos países estão estreitamente associados, ou a uma parte majoritária das classes dominantes, haverá dissidências dentro das burguesias internas, não há, por enquanto, uma unanimidade nas forças capitalistas de que a melhor solução é uma dependência estreita dos Estados Unidos, mas a maioria das nossas classes dominantes estão fazendo uma aposta de que o destino da América Latina depende de investimento externo, depende de um alinhamento incondicional com Washington, depende dessa estratégia de endurecimento dos regimes internos, e isso resulta, evidentemente, da desagregação social que aumenta com a desigualdade, com a injustiça, ou seja, mesmo as economias crescendo, a pobreza não diminui e a desigualdade aumenta, o que evidentemente alimenta o crime organizado, não só das quadrilhas que fazem dominação territorial, não só do PCC, do Comando Vermelho e das outras, mas o crime organizado ele atua em todas as esferas da sociedade. Nós vimos o Banco Master manipulando bilhões numa escala apocalíptica, mesopotâmica. E agora, recentemente, de ontem para hoje, nós sabemos que o Digimais, o banco associado à Igreja Universal, repetia o mesmo esquema de manipulação do crédito consignado do Banco Master, que transformava ativos podres pela engenharia financeira em fundos que na verdade eram títulos podres. E provavelmente o destino do Digimais será o mesmo do Master, portanto, o Fundo Garantidor de Crédito vai ter que despejar de novo bilhões e bilhões de reais para reduzir o risco sistêmico daqueles que contrataram, daqueles que fizeram apostas nestes bancos. Isto é parte, como eu repito o que eu já disse, corrupção, crime organizado, eles são doenças endêmicas do capitalismo contemporâneo e eles florescem em condições, em sociedades nas quais a pobreza, a desigualdade social ou não se reduzem, ou se reduzem no ritmo de uma tartaruga cansada, né? E isto cria, digamos, um ambiente econômico e social que favorece a corrupção e o crime organizado, que são atalhos para ganhar dinheiro. É a voracidade da ganância capitalista. Então,
quando você pergunta qual é a nossa responsabilidade, nós ainda temos tempo, nós estamos há 3 meses. Há 3 meses para evitar o pior, mas eu não estou nem entre aqueles que pensam que já ganhou. Eu acho que esta é uma ilusão, uma embriaguez produzida por um resultado nas pesquisas recentes que, de fato, revelam que nós estamos numa nova conjuntura. Felizmente, revertemos a evolução do final do ano passado, quando o Flávio Bolsonaro, indicado pelo pai, conseguiu um crescimento vertiginoso, anulou a possibilidade da candidatura do Tarcísio de Freitas, vinha se aproximando perigosamente do Lula. Nós superamos essa situação nas últimas 6 semanas, um pouco como na virada do primeiro semestre para o segundo semestre do ano passado. Nós também conseguimos fazer uma reviravolta. Então o Brasil está perigoso. Veja, primeiro semestre do ano passado, extrema-direita avançando, segundo semestre, extrema-direita recuando, primeiro semestre deste ano, de novo, extrema-direita avançando, agora nós recuperando posições. Há uma instabilidade, e nesse contexto as ameaças de Trump e o resultado das eleições da Colômbia e do Peru, eles recomendam, como você disse, muita responsabilidade, porque a disputa está em curso e o resultado, por enquanto, de outubro é totalmente indefinido. Por outro lado, eu também estou entre aqueles, Dom, que defendem que a melhor linha de campanha não é o giro para o centro, não é uma direitização da candidatura Lula, ao contrário. O Lula está indo bem, o Lula que dá declarações: olha, se dependesse de mim, eu proibia as bets, olha, se dependesse de mim, eu garantia uma redução dos juros do Banco Central para ativar a vida econômica, se depender de mim, não vai ter mais privatizações, ao contrário, nós temos que aprender com o que está acontecendo no mundo. Agora, recentemente, na Grã-Bretanha, o que está acontecendo é que as privatizações produzem resultados nefastos. Sobretudo, aquelas privatizações na área da educação, da saúde, dos transportes, da segurança pública, elas são devastadoras. Então, é preciso que o Lula seja capaz de manter o curso, responder ao Trump, né? Aqui é Brasil, aqui tem soberania, aqui não é a casa da mãe Joana, aqui nós vamos nos defender, tarifaço não faz ninguém tremer, e com esse espírito também de defesa da soberania e do orgulho do Brasil, que nós esperamos que a seleção entre em campo hoje. Eu espero que eles entrem em campo com a motivação. Qual é o teu palpite? Eu acho que o Brasil ganha. Hoje o Brasil ganha. Contra a Escócia, o Brasil ganha. Nós não somos que nem os romanos que chegaram ali na Escócia, se intimidaram e construíram a muralha de Adriano. Nós chegamos e vamos em frente. Tem capacidade a seleção brasileira, tem que confiar em si própria. Tem que ter orgulho, tem que saber que há uma nação por trás dos nossos jogadores. São muito jovens, saíram muito jovens do país, mas não podem perder esta relação emocional com o destino da nossa nação, que está ameaçado. E como são filhos do povo, tampouco podem renegar o amor pelo seu povo, né? Não podem deixar de sentir que são a representação da classe trabalhadora, nasceram nas fileiras da classe trabalhadora e, portanto, representam a maioria da nação. Então eu estou otimista hoje, eu acho que nós ganhamos. Eu não sou tão otimista, talvez, como você, porque 4-0 não é fácil. Você viu o tamanho dos escoceses? Eles são grandes. Eles correm para chuchu. Dá o palpite aí de placar. Eu acho que se a seleção entrar com a ginga do drible, a acrobacia do candomblé, com a fé, com coragem,
a gente ganha por 3-0. Muito bem. Valério Arcari, meu querido, um ótimo jogo para a gente. Adorei a tua análise, né, sobre essas questões das eleições aqui no nosso cantinho do mundo. Eu concordo com você que nós estamos... primeiro semestre, né, eles dominam o jogo, no segundo semestre a gente domina o jogo, mais ou menos como foi contra Marrocos, né? Primeiro tempo, eles dominaram o jogo de uma forma que a gente falou, bom, tá perdido. Eu, particularmente, pensei, é outro 7-1. Né? E depois o time mostrou capacidade de superação, mais ou menos como a gente, né, no segundo semestre, falando da política interna aqui. E a gente espera, evidentemente, que esse segundo semestre feche com chave de ouro. Já em outubro, a gente já fechando o semestre para a gente planejar de outubro até dezembro, a gente planejar o que será 2027, porque nós vamos continuar tendo, vamos continuar tendo muito trabalho com a direita global, a extrema-direita global. Professor, muitíssimo obrigado, excelente jogo para nós hoje, obrigado mais uma vez, viu? Olha, eu acho que a Copa ampliada, com todos os continentes representados, é uma competição mais bonita. Eu acho que funciona assim, com 48 times, todos representados. América do Sul, Europa, evidentemente, que são o coração da tradição do futebol, mas a África, a Ásia, a Oceania, a América Central. Quantas surpresas! Eu acho que ficou Quantas surpresas boas a gente teve por conta dessa mudança, né? Começando com Cabo Verde, né? Muito bom. Você viu como está nivelado o futebol mundial? Está muito mais nivelado. Agora, eu concordo que tem que mudar as regras do futebol. As atuais regras do impedimento estão superadas. O impedimento foi criado para evitar a banheira. Lembra, Dom? Quando a gente era garota, sim. Corria, não é por conta de banheira. Milímetros. Não é por conta de centímetros, milímetros. E se anula um gol porque tinha um pedacinho do ombro, um pedaço do penteado do jogador ficou na frente do zagueiro. Peraí, tem que mudar essa regra do movimento. Isso não está certo. Mas eu acho que nós estamos tendo uma experiência, e as massas, a escala mundial, nós estamos falando talvez de bilhões, centenas de milhões. Nós não conseguimos nem ter a ideia da escala do que é a audiência da Copa. Então, só por isso ela é um fato político gigantesco. E quando as nações as nações menores, as nações mais pobres do mundo têm vitórias no futebol, todos nós ficamos emocionados, né? Cabo Verde, o Congo, Gana. Quando nós vemos estas nações que foram espoliadas, exploradas, dominadas pela ordem imperialista durante séculos e séculos, quando eles no futebol conseguem uma vitória sobre as potências do mundo, há uma justiça poética, Dom, que se realiza diante de milhões de pessoas e alimenta o coração de esperança, de que é possível um mundo melhor, que o mundo pode mudar. Mas temos que derrotar os neofascistas, porque eles querem fazer o mundo ficar pior do que está. Se depender deles, esses neo-Mussolinis, que nem o Espriella, lá na Colômbia, Deus nos acuda, viu? Nós vamos precisar de muita ajuda do Santo Benedito. Forte abraço, professor. Muitíssimo obrigado. Aquele abraço, Dom. Viva a TVT! Bom jogo para nós, querido. É isso, né? Professor Valério Arcari fazendo uma análise da geopolítica aqui com essas novidades. Bolívia e Colômbia, Colômbia e Peru com novidades para a extrema-direita numa perspectiva eleitoral. Não saia daí, a gente está de volta já. Este é o TVT News, segunda edição, no ar de segunda a sexta, às 4 da tarde, ao vivo, até às 6 da tarde ou da noite, se você preferir. Hoje, especialmente por conta do Jogo do Brasil, nós começamos a nossa edição às 15 horas e vamos juntos até às 17 horas e depois partiu, né,
para o grande jogo dessa fase da Copa do Mundo Brasil e Escócia. Vamos lá, já deixou o teu recado aí, já votou na nossa enquete? Manda ver aí que daqui a pouquinho a gente volta com mais interação do público aqui no nosso telão. A campanha nacional dos bancários de 2026 avançou hoje com a entrega da minuta de reivindicações à Federação dos Bancos e um ato na Avenida Paulista. Para trazer os detalhes desse dia importante para a categoria, eu recebo aqui no nosso estúdio o nosso querido repórter Ricardo Weber, que esteve lá. Seja bem-vindo. Estava muito frio lá de manhã? Boa tarde. Estava frio e estava chuvoso. São Paulo essa semana inteira tem chovido muito, né? Mas com chuva aconteceu o ato do mesmo jeito. A categoria bancária, Dom, é uma das mais organizadas do país. São cerca de 400 mil bancários. Em São Paulo fica a maior parte deles, cerca de 140 mil bancários. E essa organização nacional reflete nas conquistas que eles têm. Por exemplo, eles têm um vale-refeição, vale-alimentação diferenciados, plano de saúde diferenciado, eles têm licença maternidade de 6 meses, participação nos lucros, afinal de contas é categoria dos bancos. Sim. Por exemplo, só de vale-refeição e alimentação por ano, eles recebem cerca de R$26 mil. Dá R$26.097, somando os dois juntos. Porque tem um comando dos bancários que negocia, que é o Comando Nacional dos Bancários, juntamente com a FENABAN, que senta na mesa para negociar esses direitos. E hoje eles entregaram essa minuta das reivindicações, que é uma minuta que é construída assim, com uma consulta com todos os 400 mil bancários. Mais de 50 mil bancários responderam essa consulta, que eles falam, olha, a gente prefere aumento de salário, a gente quer condições de trabalhos melhores, falta ar-condicionado e eu estou numa agência lacrada, tudo isso a categoria bancária vê. Falta agências para cliente, tudo isso é colocado nessa minuta e começa a negociação. E logo de manhã eu conversei com a Érica de Oliveira, que ela é a secretária de Imprensa e Comunicação do sindicato, que falou um pouco mais dessa campanha. A gente tem o vídeo. Vamos ouvi-la. Nós invadimos hoje a Avenida Paulista para avisar para os bancários, para os clientes, para a população em geral, que começou a campanha nacional 2026 dos bancários. Enquanto a gente está aqui na chuva, avisando a todo mundo, falando das nossas pautas de reivindicação e também o que a gente reivindica para os clientes, o Comando Nacional dos Bancários está lá na Faria Lima entregando a minuta da categoria para a gente começar o processo negocial. A campanha nacional, inclusive ela chama campanha nacional, não é à toa. Além da gente reivindicar salário e melhores condições de vida para os bancários, a gente também tem pauta para os clientes e para os correntistas. Então, esse ano a gente está fazendo uma grande campanha, um grande movimento, que é a campanha Eu Quero Mais Agências. Nada mais é que ter mais agências, mais espaços físicos para os clientes serem atendidos. A gente está falando isso em tudo que é lugar. Além dos aposentados, das pessoas de menor renda, que os bancos já estão excluindo já há bastante tempo. A gente tem recebido muito relato de cliente, correntista, que se autoatende através dos canais eletrônicos, através dos apps dos bancos. E quando eles têm um problema específico, uma clonagem de cartão, uma fraude, um golpe ou qualquer outra coisa, ele tem dificuldade para acessar uma agência física e conversar com o bancário. Então, a campanha também fala sobre isso, fala sobre segurança cibernética, melhor atendimento para a população e também as questões específicas da categoria. Também, a gente costuma falar, pessoal, que a nossa campanha é uma campanha de bilhões, trocadilhos à parte, porque realmente, como ele é um acordo nacional, embora a maior parte dos bancários estejam em São Paulo, na base do Sindicato de São Paulo, Osasco e região, nós somos mais de 400 mil no Brasil inteiro. Então, qualquer ponto percentual, em qualquer índice, representa bilhões na economia, que faz a economia girar, que melhora a vida de todo mundo e de todo o entorno que é afetado pelo consumo dos bancários, inclusive, né? A Érica destacou 2 pontos que eu acho bem interessante de reafirmar. Primeiro, o dinheiro que é injetado na economia, porque a última campanha dos bancários foi em 2024. A projeção que injetou nesses 2 anos foi de 86 bilhões, porque considerando a massa salarial, vale-refeição, alimentação, a participação nos lucros que a PLR que bancário tem, mais o aumento que o Comando Nacional dos Bancários conquistou, dá esse montante gigantesco. E bancário recebendo dinheiro, ele gasta no comércio, sim, ele troca o carro, ele viaja, ele vai no restaurante, afinal de contas ele tem um ticket muito bom. Aquece a economia local. Aquece a economia local, exatamente. Por exemplo, quando tem uma concentração de banco, como aqui em São Paulo, com 5 mil bancários,
os restaurantes em volta vivem daquele banco. Então, por isso que é importante uma campanha como essa, porque tem esse impacto. E outro ponto é para ter agência. Porque a gente, como cliente, paga tarifas altíssimas. Para você não pagar tarifa, você tem que ter um valor enorme aplicado no banco. Sim. Só que quando você foi abrir a conta, era numa agência física. Então você precisa ter uma agência física. Precisa ter esse compromisso dos bancos de ter uma agência física. Ah, mas tudo é tecnológico. A tecnologia tem que ser uma opção. Não pode ser a obrigação. Você, como cliente, tem que optar. Eu quero o aplicativo, e se o aplicativo dá problema? Você vai na agência bancária, que é onde você confia, o gerente da sua conta. É outra briga muito grande dos sindicatos bancários. Aliás, nós exibimos aqui uma matéria produzida por você, muito importante, sobre essa questão das agências físicas. Vai ao ar semana que vem a entrevista que a gente fez com o deputado Luiz Cláudio Marcolino sobre o projeto de lei que ele apresentou. E tem uma questão que eu não observava aí, Ricardo, que eu acho que é importante sempre a gente falar para o nosso público, que é o seguinte: o banco é uma concessão pública. Ele tem obrigação de devolver algo para a sociedade. Não é só vir aqui, como a gente também deu aqui no jornal esses dias, lucro absurdo, quebrou todos os recordes. Aliás, todos os anos eles vão aumentando os lucros de mais de 200 bilhões de reais. Então, assim, é inacreditável e também inadmissível que o banco resolva simplesmente fechar as agências e, como você mostrou na tua matéria, né? Quando ele fecha uma agência, o bairro morre, o comércio do bairro morre. É um horror isso. Exato, era o centro de Itaquera. E os comerciantes falando que antigamente tinha um trânsito enorme de pessoas, porque os idosos só vão em agência bancária. E eu já conversei com muitos jovens, já entrevistei muito a população, e eles têm confiança do bancário, da pessoa física te mostrando, para aplicar, humanizado, exatamente, né? Afinal de contas, a gente paga uma tarifa enorme. Fecha a agência, acabou essa população, acaba com o comércio. Aproveitando, Dom, para falar de banco, essa semana saiu uma notícia do Banco Itaú, que quer trazer os bancários de volta do home office. Tem bancário que está até há 8 anos já nesse regime de home office, e para isso eu conversei com a Valesca Pincovai, que ela é uma dirigente do sindicato, é do Banco Itaú, e ela tem alguns esclarecimentos. A gente tem um vídeo também. Vamos assisti-lo. E no dia de ontem ele surpreendeu todos os funcionários com uma notícia dizendo que a partir de 2027 os superintendentes retornarão ao trabalho 4 dias no presencial e a partir de 2028 todos os funcionários da administração central terão que fazer 3 dias no presencial e 2 em home. Todo mundo foi surpreendido, todo mundo ficou assustado com essa notícia, até porque nós tínhamos um compromisso com o Itaú que qualquer tipo de mudança em relação a esse esquema de trabalho, a jornada de trabalho, fosse comunicado ao sindicato e fosse negociado com os trabalhadores. Mas isso não aconteceu, foi uma decisão unilateral, eles já colocaram um ano que vai acontecer, quando vai acontecer. Nosso questionamento é, para onde esses funcionários vão, onde eles vão trabalhar, já que o Itaú entregou vários locais, vários departamentos, vários prédios, né? Então não tem espaço para todo mundo. E hoje a gente tem bastante gente trabalhando com qualidade de vida, né? Porque o trabalho em home office é qualidade de vida. A gente mora numa cidade onde para se transportar é muito difícil, né? Principalmente em dia chuvoso, hoje você pode ver que para chegar no local de trabalho a pessoa sofre muito, ela já chega estressada. E o ambiente bancário é um ambiente de estresse, é um ambiente de pressão. A pessoa já chega estressada do transporte para chegar lá no local e ainda por cima tem que passar por esse ambiente de pressão que tem dentro dos bancos. Nós vamos continuar reivindicando que se mantenha o home office, que se negocie com o sindicato. Eu entrei em contato com o banco no dia de ontem e nós conseguimos uma reunião agora para o dia 2. Nesse dia 2 nós vamos entregar a nossa minuta, a nossa pauta de reivindicações, que foi debate do nosso encontro nacional no último final de semana, na campanha nacional dos bancários, e também vamos pedir o retorno do trabalho híbrido, né, que as pessoas não têm que voltar para o presencial. O curioso é que os banqueiros querem atender os clientes
eles em home office, mas o trabalhador, o bancário, ele tem que ir presencialmente. É engraçado Exatamente. isso. É como o Nubank, que não tem uma agência física, né? Um dos donos fica em outro país e ele quer que os trabalhadores venham. Aliás, o Itaú, ultimamente, não tem trazido notícias boas. Eles têm comerciais lindos, mas, por exemplo, no ano passado eles demitiram 1.000 bancários de uma vez. E depois deram uma justificativa que ninguém engoliu, e daí o sindicato entrou com uma negociação e tudo mais. Agora, esse retorno ao home office depois de tantos anos, que as pessoas têm muitas que já mudaram de São Paulo, que tem qualidade de vida, e a produtividade não caiu. É importante destacar isso, são áreas administrativas, não é atendimento ao público, e a produção não caiu. E vale lembrar que o Itaú é o banco que mais fechou agência nos últimos 5 anos. E o ano passado o lucro do banco foi de 46 bilhões. Bom, e depois põe aquela menininha bonitinha, né? Ah, o Itaú... Vamos dar essa notícia já. O Itaú decidiu aumentar a presença obrigatória nos escritórios para 3 dias por semana a partir de 2028. Atualmente, a exigência é de 8 dias presenciais por mês. Com a medida, o banco embarca em uma tendência de grandes empresas que buscam reduzir o trabalho remoto, enquanto o modelo híbrido se consolida como meio termo. A mudança traz novas regras para a rotina e gera insatisfação entre profissionais que já tinham reorganizado a vida com a flexibilidade do home office. Do lado dos trabalhadores, a reação é de surpresa. Os sindicatos bancários de São Paulo, Osasco e região afirmou que não houve negociação prévia sobre a alteração. A entidade já pediu uma reunião com o banco e disse que vai acompanhar de perto a estrutura dos prédios, já que há relatos de que nem todos os espaços físicos comportam o aumento de pessoas nos dias de expediente presencial. Bom, tá aí o que a gente falava aqui, né? O Weber trouxe para a gente. Ontem eu entrevistei a presidenta dos sindicatos bancários, a Neiva Ribeiro, e é uma curiosidade que assim, eles aumentam o lucro deles de uma forma exponencial de ano para ano e sempre tentando achatar os ganhos dos trabalhadores e trabalhadoras. É impressionante isso, né? É curioso, porque a maioria das empresas aqui em São Paulo tem muitas farmácias e cresce a cada dia. Porque aumenta o lucro, eles abrem uma nova unidade. Assim como escolas, como lojas, como restaurantes. Eles aumentam o lucro, eles aumentam. O banco não, ele aumenta o lucro e enxuga o número de agências. Tanto que no Brasil... O capitalismo mais perverso. É perverso e é cruel com a população, porque tem cerca de... Então, são, pelo estudo do Diese, 2.649 municípios que não têm uma agência bancária. Só no estado de São Paulo são 650 municípios sem agência bancária. Ou seja, a pessoa que recebe um benefício social do governo ou aposentadoria, ela tem que gastar um dinheiro com transporte público, um ônibus, às vezes 50 a 100 reais para ir em outra cidade receber. E para uma pessoa idosa, ainda pegar um ônibus. Imagina, uma pessoa de 79, 80, 85 anos, como são vários idosos no país. A população idosa está crescendo no país. Até 2030 a maioria vai ser mais 60 a mais. Exatamente. E sem uma agência física na cidade, com esse lucro astronômico. Uma das pautas que eu conversei com o deputado Marculino foi exatamente sobre isso. Ele me disse o seguinte, isso está tendo problema com prefeitos de cidades que não tem mais nenhuma agência. E aí o que acontece? O povo sai para receber o seu salário, fazer as questões de pagamento na agência da cidade vizinha e acaba gastando dinheiro lá. Querido, muitíssimo obrigado. Palpite pro jogo hoje. Eu vi o teu bolão e esqueci, rapaz. Qual era o teu palpite? 2-1 pro Brasil e acredito que com 17 minutos vai ter o primeiro gol do Brasil. Mais uma vez. Obrigado. Bom jogo pra gente. Obrigado pela presença aqui no estúdio, Ricardo. Adorei, viu? O saldo de certificados de depósito bancário emitidos pelo banco Digimais, controlado pelo bispo Edir Macedo, saltou de 1.130% em 8 anos. A arrecadação do Banco do Fundador da Igreja Universal e dono da TV Record alcançou 8 bilhões e 500 milhões de reais no ano passado. Esse crescimento extraordinário, sustentado por remunerações altas para atrair investidores, está no centro da investigação, que levou a Polícia Federal a deflagrar uma operação contra a instituição.
O valor da carteira de CDBS, que era de 694 milhões de reais em 2017, cruza a linha dos 8 bilhões em 2025, segundo balanços do próprio Digimais. A Operação Miragem da PF apura infrações como gestão fraudulenta, inserção de dados falsos em demonstrativos contábeis e operações de créditos proibidas. Além de buscas, a Justiça autorizou a quebra de sigilo fiscal de 18 alvos e o bloqueio de bens de Edir Macedo. Enquanto enchia os caixas com o dinheiro dos clientes, o banco registrava lucros que agora são questionados pelos investigadores, que também rastreiam o papel de 6 grandes corretoras, parceiras de captação da empresa. A investigação aponta que o Digimais usou o Fundo Garantidor de Créditos como uma máscara para dar cobertura a supostas fraudes em um modelo de operação que, segundo a Polícia Federal, é semelhante ao adotado pelo Banco Master. Eita, nós e o nosso... Então quer dizer que o Edir Macedo montou o mesmo esquema do que o Daniel Vorcaro. Rapaz, o que menos anda e voa. Né? Eu vivo falando aqui que eu tenho extremo respeito aos crentes. Essa questão religiosa, isso é de cada um, é muito íntimo. Né? Agora, o que tem de pastor picareta espalhado por aí não é brincadeira, né? Vamos acompanhar o desenrolar disso aí, porque isso aí tá me parecendo o mesmo esquema e, né, quase na mesma proporção do que o do Banco Master. Né? Vocês lembram que o Banco Master puxaram uma pena, né? Aí puxaram outra, saiu uma galinha, né? Aí puxaram outra, saiu, né, um galinheiro, aí daqui a pouco já saiu uma granja inteira, um monte de gente presa, milhão para cá, bilhão para lá, né? Eita, nós. Vamos lá. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deu prazo de 48 horas para a Procuradoria-Geral da República se manifestar sobre o eventual cometimento de falta grave por Jair Bolsonaro. A cobrança envolve a arma apreendida com o ex-presidente e pode de interferir diretamente na continuidade da sua prisão domiciliar. Moraes destaca que Bolsonaro admitiu em depoimento que mantinha a arma, alegando que tinha 3 mulheres em casa e não podia ficar desarmado. É demais, né? O cara, além de assumir o crime, ainda é machista, né? Como é que eu vou ficar com 3 mulheres? Meu pai do céu. Bom, no entanto, o ministro observou que a lei de execução penal considera falta grave a posse de instrumento capaz de ofender a integridade física de outrem. Eu adoro isso, né? Capaz de matar alguém, vamos traduzir? Como é o caso da pistola 9mm registrada no nome dele. Dentre as sanções previstas para essa infração estão o veto à inclusão em regime disciplinar diferenciado ou a regressão no regime de cumprimento de pena, com a consequente cassação da prisão domiciliar. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, a gente vai ficando cada vez pior, né? Desde o fato em si já foi pior, o argumento do militar que estava com a arma foi terrível, que ele foi parado numa blitz, isso aí é outra coisa que precisa ser, né, investigada direitinho. Né? Eu acho super estranho isso, um oficial do Exército, sargento, sei lá o quê, o cara está com um carro, né, um carro oficial, e aí uma blitz da Polícia Militar, né, para ele, né, teoricamente ele iria se identificar, não é, fundão? Ó, aqui eu sou o sargento Tainha, né, e é liberado. A placa do carro já identifica que é um carro oficial. Aí não, né? A história, né, começa, para mim, começa a ficar suspeita aí, viu, Arthur? Começa a ficar suspeita aí. Eu falo, peraí. Né? Bom, e aí o argumento dele, eu peguei a arma para arrumar. Né? A arma do Bolsonaro. Estava na casa dele. Aí, pô, o cara está em prisão domiciliar. Como é que tem uma arma lá dentro? Aí depois o advogado diz, mas ninguém falou que não podia ter arma lá. Eu não sabia, que agora precisa avisar, né? Ou você vai ser preso, né? O cara fala assim, olha, não pode ter arma aí, viu? Só para avisar, né?
vai ficando pior. E aí a declaração do advogado, né, dizendo, né, que é isso mesmo, né, que o Bolsonaro mandou a arma arrumar, como se fosse legal ter uma arma. E aí o depoimento do Bolsonaro parece que durou 3 minutos, né? A Polícia Civil chegou lá e ele falou, isso mesmo, minha arma, como é que eu vou ficar com 3 mulheres? Eu vou ficar com 3 mulheres aqui sem arma. É demais, cara. É um outro mundo mesmo que se passa na cabeça dessa gente. Tá? Vamos em frente. Se for eleito presidente, o candidato Romeu Zema, do Novo, pretende exigir que homens beneficiários do Bolsa Família concluam os estudos e façam cursos técnicos. Segundo ele, a medida é necessária porque o país estaria criando, nas palavras dele, uma geração de imprestáveis. Zema explicou que para as mulheres não haverá a exigência. Eu estava falando em machismo, né? Tá aí, Arthur. Porque elas já teriam outras atribuições no lar. As declarações foram feitas durante uma reunião na Confederação Nacional da Indústria, em Brasília. Romeu Zema afirmou que cobra os homens porque as mulheres têm filhos e apresentam uma realidade muito diferente. O candidato acrescentou que muitos cidadãos recusam propostas de emprego porque têm a segurança de receber o benefício social. Zema foi aplaudido por empresários ao citar a dificuldade para contratar mão de obra e também quando defendeu a privatização de todas as estatais, sob o argumento de que elas serviriam apenas para atender interesses políticos. O político disse ainda que sempre considerou a atividade criminosa, mas que mudou de ideia quando concorreu ao governo de Minas Gerais. No entanto, ao falar sobre a articulação política em Brasília, declarou que o esgoto na capital federal daria para inundar o restante do país. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou completamente perdido com essa notícia, porque começa da seguinte forma, se o Zema for presidente, o Zema não vai ser presidente desse país, gente. Não vai. E são, sabe, a gente tem mostrado as pesquisas aqui, eu estou falando em relação às pesquisas, não menosprezando o cidadão e político Zema, né, mas não vai ser presidente. Então, eu fico imaginando, o processo eleitoral, né, ele tem suas, né, camadas. Essa daí é uma, que políticos que são completamente bizarros com as suas propostas bizarras, carregadas de machismo, de misoginia, de preconceito, puro suco do preconceito. E nós somos obrigados a noticiar, porque a gente tem que noticiar, porque é um candidato à presidência. Agora, ele não vai ser, se esse cara for presidente da República, eu saio pelado aqui na Avenida Paulista. Tá feito a aposta aí, Deus me perdoe, né? Vamos lá, coitado de quem vê, né? Vamos em frente. Bom, nós temos novidade no nosso site, o www.tvtnews.com.br. Me deram aqui uma ferramenta aqui, ó. Primeiro, podemos mostrar o site no telão, que está aqui espelhado com o meu celular, né? Se puder, tá aí, ó. Eu não sei porque que tá aparecendo eu aqui em cima, aqui no estúdio. Eu fecho isso daqui, gente? Não, agora danou tudo, ó. O que aconteceu? Agora inverteu tudo aqui, pronto. Eu sabia que ia dar problema. Tio... o pessoal tá aqui falando, tiozinho no celular não é brincadeira não, né? Eu acho que congelou ali aquela imagem, o que é? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Porque eu vi aqui, eu apertei, ela mudou, né? Iniciar compartilhamento de tela. Vamos ver se é isso mesmo. Compartilhar tela. Eu queria só tirar esse... Bom, é o seguinte, agora você tem uma nova função aí, ó. O que aconteceu? Tá rolando? A gente tem uma nova função no nosso site. Ele está aqui levando, porque a internet, na verdade, esses dias eu tenho notado que a internet está meio, né, balançando aqui, né? Eu não sei se é isso, ó, mas vamos ver se abre aqui, porque ele está, né, rodando aqui. Zoom, né? Meu querido assistente para todos os assuntos. É como falar aqui.
Aqui, não, mas eu precisava da funcionalidade no celular, porque tá ali o mapa da mina, tem uma novidade grande ali, ó. Eu vou mostrar já, porque vai dar certo. 16 horas e 15 minutos. Deixa eu passar mais. Não, vamos para os nossos comentários na tela. Se vous plaît, por favor, na tela. Olha aí que beleza. Ângela Mello, minha querida. Aí, que maravilha. Boa noite, Dom querido, com muito calor aqui. Beijos, a Ângela está na Alemanha. A Europa está passando uma onda de calor. Ângela, aqui eu tô, né? Hoje nós estamos até com o ar-condicionado, se não me engano, desligado, né? Não está desligado? Olha, os caras tudo de blusa. Eu que estou aqui de camiseta, mas está um frio. Um frio aqui em São Paulo, Ângela querida. Temos como mostrar a Avenida Paulista? Não. Se tiver, mostra aí a Paulista para vocês terem uma ideia. Olha lá, ó. Toda molhada, um frio tremendo. Já estamos agora? Tá lá? Maravilha. Aí, ó. Tá bom, vamos lá então. Voltando. Aí, ó. Eu gosto quando tá assim, que você anda, tem aquele cheiro de coco queimado, sabe? Aquele docinho que o cara faz ali, castanha. Oh, maravilha. Laura Pimenta, tô aqui, Dom Ernesto, zangada, mas estou. Por que você tá zangada? Eu tô falando que o Eduardo Quirino, ele vai, as pessoas vão se inspirando nele, né? Mas ela botou ali um KK. Ela tá zangada e econômica, né? Porque você mandar uma gargalhada só 2K, KK, é porque tá zangada mesmo, né? Laurinha, depois você explica pra gente aí. Que loucura a América Latina sendo tomada pela direita, diz a Valéria Muniz. Pois é, a gente mostrou o mapa aqui. Eu pedi para mostrar o mapa enquanto o nosso querido Valério Arcari, o professor, estava aqui falando, porque mostra, né, o mapa onde está vermelho, que é o campo progressista, que é o Brasil, né? Então, assim, nós temos uma responsabilidade gigantesca com a eleição de outubro. Beijo grande, Valéria, querida. Obrigado. Na minha casa tem umas 6 mulheres e nunca precisamos de arma de fogo na vida, diz o Paulo Sérgio Pascoal. Pois é, né? Mas o que sai daquela boca lá, é uma pior que a outra, né? Ou seja, eu preciso ter uma arma. Eu preciso ter uma arma porque tem 3 mulheres em casa. É verdade, né? Acho que, na verdade, todo mundo tinha que estar armado, porque isso é um tiroteio logo, né? Oh, meu Deus. Boa tarde, gurizada. Abil Pedroso! Enquanto a esquerda tiver pudor para enfrentar a direita despudorada, vamos perder terreno e vai ser difícil superar. Muito bem. Deixa eu voltar aqui agora com o site, que agora sabia, né? O Arthur, bicho, eu vou falar uma coisa pra você, né? Eu sou tiozinho, sim, viu, Tião? Sou tiozinho, outro dia eu descobri que eu sou cabeça branca também. A família do Eric falou para ele, a gente estava assistindo o jornal, mas na hora que a gente ligou, estava aquele cabeça branca. Adorei, viu? Beijo para vocês, a família do Eric aí, viu? Vamos lá, olha, a nossa nova funcionalidade, cara, que é bem interessante, vocês estão vendo aqui esse ícone que eu vou mostrar aqui com a mão, né? Tá aqui, esse aqui é o meu celular mesmo, ó. A partir de agora, você está assistindo, né? Você está no nosso site, esse modelo. Eu canso de falar aqui, aliás, ótima ideia essa, viu? Colocar o celular aqui, ó. Tá vendo? Porque o que acontece? Aí você vê como é o site mesmo. Eu vivo falando, sempre limpo, sem propaganda de bet, né? Aquele negócio de ficar, jogue, tigrinho, etc. Né? Dá só uma olhada, ó. Olha aí, ó, eu vou subindo, é o meu celular mesmo, eu não tô nem acreditando que eu tô conseguindo fazer isso. Olha, aí, ó, tá vendo, ó? E nós vamos subindo aqui, mas a grande novidade, né, antes da novidade eu quero mostrar para vocês, né, as excelentes matérias que tem aqui, a nossa turma da redação aqui do site, o povo é do babado, viu? O povo é do babado, é uma melhor do que a outra, né? E aqui, ó, embaixo, agora onde eu mostrei, você tem essa questão dos vídeos. Eu vou clicar aqui para você ver, ó. Cliquei, tal, aí, olha lá, aparece já um VT aqui da Neiva, que eu falei, né? Aqui que teve ontem, aqui no TVT News, segunda edição. Olha aí que maravilha. Eu só não sei se é para o lado ou é para o outro lado. É aqui mesmo, né? Aí já aparece aí também outro vídeo, né? Olha
Que legal, cara. É a patroa, a dona da pensão. Que maravilha, viu? Parabéns aí para nossa equipe, né, que desenvolveu isso daqui. O vídeo é muito importante, gente. Obviamente, né? E aí você tem o kit completo aqui, né? Você quer, por exemplo, tô vendo a notícia, agora deixa eu ver o vídeo, aí deixa eu ver a notícia de novo, porque lá tem mais dados, eu não decorei, etc. Muito bem, parabéns aqui para todo o pessoal. Desculpa aí, eu falei que eu iria fazer isso aqui com o pé nas costas, né? E aí eu fiquei aqui, né, procurando tal, não sei o quê. Ainda bem que eu tenho aqui a assistência, aqui na verdade é por faixa etária, então está dividido. Problemas tecnológicos, etc., né? O Arthur vem aqui e já resolve todos. Aí agora, conselho matrimonial, gastronômico, já é com o Eliseu. Né? Financeiro, né? Muito bom. Parabéns para o nosso povo. Anote aí o nosso site, tvtnews.com.br, né? Já salva aí como página principal. Vocês que são TVTETs, né, que estão sempre com a gente, já conhecem, a gente sabe da lisura, da honestidade, do compromisso profissional, né? Já salva aí na tua, como o site preferido, né? Quando você abrir... olha aí, ó, eu tô falando, ó. Olha o que o Arthur me falou. Aqui onde você vem aqui, olha que bonitinho aqui, ó. No WhatsApp, meu irmão. Você já clica, ó. Eu vou clicar, aliás, né? Cliquei e agora? Iniciar a conversa. Olha que maravilha. Olha aí, ó. Já abre lá. Eu vou escrever aqui. Agora quero receber notícias via WhatsApp. Eu posso mandar uma mensagem? Eu vou mandar uma mensagem aqui. Quer ver? Eu vou escrever em caixa alta, que é para ver se vocês conseguem ler. De novo apareceu aquele negócio, ó. Eu vou escrever aqui. Em caixa alta, né, para vocês... Tá dando para ver aí que eu estou escrevendo? Não. Olha lá. Não, Ernesto, é demais. Oh, meu Deus do céu, tudo bem. Aí, ó, vamos ver aqui, ó. Daqui a pouco chega a resposta, o cara fala assim, não, o senhor está enganado. Bom, queridos e queridonas, é isso. Tem como eu voltar aqui? Não, tem. Lá no site, tá aí, ó, facinho, cara. Se eu, que sou quase 60, né, consigo me meter aqui a fazer essas coisas, né? Estejam todos convidados e convidadas. Brasil e Escócia, isso aqui você começa a olhar, dá vontade de você começar a ler. É engraçado isso, aí mostra que é bom para você ver. Eu já vi aqui, ó, Brasil e Escócia, onde assistir, horário e escalação. Já prendeu a minha atenção. É sinal que o texto é bom. Quem que fez essa matéria aqui? Emanuela Godoy. Emanuela, né? É isso mesmo, Godoy. A queridona aqui, que está falando aí que o Mbappé, pode fechar aí, por favor, falando que o Mbappé é o melhor jogador de todos os tempos e que não sei o quê, né? Vamos em frente, vai. Um beijo para a Emanuele e para todo o pessoal do site, Alexandre Barbosa, muitíssimo obrigado, ótima funcionalidade, né? Nova, bacana, importante isso. Vamos em frente, 16 horas e 24 minutos, a Receita Federal liberou a consulta ao segundo lote de restituição do Imposto de Renda de 2026. A rodada contempla 9.600.000 contribuintes que vão receber um total de 16 bilhões de reais no dia 30 de junho. Segundo o fisco, este lote de restituição é o maior da história. Para verificar se você está na lista, o contribuinte deve acessar o site da Receita Federal, inserir o número do CPF, a data de nascimento e selecionar o ano da declaração. Além da página na internet, é possível usar o aplicativo para smartphones e tablets para checar os status do pagamento e a situação cadastral. O segundo lote prioriza idosos acima de 80 anos, cidadãos entre 60 e 79 anos, pessoas com deficiência ou problema de saúde grave, além de professores. Também entram nessa rodada os contribuintes que utilizaram a declaração pré-preenchida ou optaram por receber os valores via Pix. Corre aí no site da Receita aí para você ver se não tem um cascalho aí. Tem, Eliseu? Tem. O Eliseu é ligeiro. O Eliseu já foi lá e já mandou ver lá. Muito bem, o churrasco já sabe, né?
A quarta-feira começou especialmente difícil para os moradores da capital paulista, com uma temperatura que ao longo do dia não ultrapassou os 14 graus. Além do frio intenso, a chuva causou complicações no trânsito, falhas no transporte público e até um desabamento com vítima na Zona Leste. Às 8 horas da manhã, o trânsito chegou a 629 quilômetros de lentidão, diante dos 450 registrados no mesmo horário da semana passada. Para piorar a situação, os passageiros da linha 9 Esmeralda da Via Mobilidade enfrentaram atrasos causados por uma falha elétrica que deixou os trens lotados e com intervalos superiores a 10 minutos. Na Grande São Paulo, o Corpo de Bombeiros foi acionado para 4 quedas de árvores e no Cangaíba, a chuva provocou o desabamento de um cortiço. Um homem morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas nos escombros. No total, 37 moradores ficaram desabrigados e acabaram encaminhados para o acolhimento. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, a cidade segue em monitoramento e não há registro de pontos de alagamento. A previsão indica que a chuva deve continuar até o fim do dia, mas de forma mais amena. Muito bem, dia duro em São Paulo, é verdade. E ontem o trânsito que estava aqui para ir embora, hein, gente? Vocês demoraram 2 horas, né, para ir para o ABC, né? Até a Vila Prudente. Nossa Senhora. Você deve estar se perguntando que caneca é essa que o apresentador está na mão aí, ó. Essa é a nossa caneca de 15 anos da TVT, ó. Aí, ó. Quer ganhar uma? Quer? Manda um zap pra gente aí ou um e-mail, né? Que tem várias formas de você ganhar essa linda caneca aqui no TVT News, segunda edição e no primeira edição também, né? 16 horas e 27 minutos. Tem o meu zap e o e-mail. Se tiver, põe aí na Tarja, por favor. Mande uma mensagem para o Dom, mande um zap para 11 99 412 5449 ou um e-mail para dom@tvt.org.br. Manda aí que eu vou te dar a dica como é que tu ganha essa caneca aí, valeu? Uma mulher de origem espanhola foi presa nessa madrugada dessa quarta-feira por injúria racial no Aeroporto Internacional de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. A mulher estava em um voo que pousou na noite de terça-feira. Após o pouso, os passageiros precisaram permanecer no avião, ainda na pista, porque não havia escada disponível para o desembarque. Pô, tá faltando escada lá no aeroporto? É isso mesmo, produção? É isso, hein? Bom, nesse momento, a passageira espanhola afirmou que o atraso ocorria porque, aspas, só havia macacos lá fora. Aí ferrou, ela podia até ter razão de estar demorando, mas aí cometeu o crime de injúria racial, aí também não dá, né, mulher? Aí lascou. Bom, a Polícia Federal foi acionada e prendeu a mulher ainda na pista do aeroporto. Arrumaram uma escada rapidinho, né? Ela foi autuada por injúria racial. O crime de injúria racial consiste em ofender a honra de alguém se valendo de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou origem. Esse crime no Brasil é punido com reclusão de 2 a 5 anos, além de multa. Devido à equiparação com o crime de racismo, tornou-se inafiançável e imprescritível. A punição pode sofrer alterações dependendo de como e onde o crime foi cometido. Arrumou uma treta, hein, moça? Eu até, né, evidente, quando você está viajando, eu faz tempo que eu não viajo, mas sobretudo quando você está viajando a trabalho, você está sempre cansado, com pressa, né? E aí você chega, ou voltar atrasado, aí não sei o quê, você não consegue dormir, aí tem criança, aquele moleque que fica chutando o banco atrás, você não consegue dormir, tá tudo certo, é uma tensão mesmo, né? Aí você chega, não tem a escada para descer, é o fim da picada, mas cometer crime de injúria racial por conta disso, dizer que estava demorando, que só tem macaco lá fora, aí, minha filha, eu espero que tu vá para cadeia mesmo. Depois não adianta chorar, não. Vamos para o nosso intervalo, a gente volta já!
Este é o TVT News, segunda edição, no ar de segunda a sexta, às 4 da tarde até às 18 horas. Hoje é edição especial, porque afinal de contas é jogo do Brasil. Hoje tem jogo às 19 horas, nós vamos falar sobre isso nesse bloco. Então, hoje, 17 horas, a gente encerra o expediente aqui. 16 horas e 33 minutos agora. O futebol é talvez a arena onde a Escócia mais frequentemente exerce de forma visível e vibrante a sua identidade como nação soberana, mesmo que na política real faça parte do Reino Unido. Para um país que frequentemente luta para encontrar espaços de representação internacional autônoma, a seleção escocesa de futebol é muito mais do que um time, é um símbolo cultural de resiliência e história. Historicamente, a relação da Escócia com o futebol não é apenas de participação, mas de fundação. Em 1872, a Escócia protagonizou contra a Inglaterra a primeira partida entre seleções nacionais da história do futebol. Esse DNA pioneiro, que inclui a exportação de um estilo de jogo baseado no passe curto, o combination football, que viria a influenciar até mesmo o nascimento do futebol no Brasil, via Charles Miller, posiciona a Escócia como uma das mães do esporte moderno. A existência da seleção escocesa na FIFA é um fenômeno singular. Enquanto a Escócia não possui assento independente na ONU e seus atletas competem sob a bandeira da Grã-Bretanha, nas Olimpíadas, no futebol, a Escócia é uma nação plena. Essa autonomia esportiva permite que o país manifeste seu hino, suas cores e seu orgulho de forma desvinculada do governo central de Londres. Para muitos escoceses, o sucesso da equipe, carinhosamente apoiada pela Tartan Army, funciona como um termômetro de autoafirmação. Não se trata apenas de competitividade, mas de visibilidade. Participar da Copa do Mundo é para a Escócia um momento de ser vista pelo mundo como uma identidade distinta e orgulhosa. Após um hiato de 28 anos, a volta da Escócia à Copa do Mundo em 2026, com uma classificação dramática, trouxe novamente à tona o debate sobre a diplomacia esportiva, em um momento em que a política interna escocesa busca novos caminhos de projeção. O futebol surge como uma ferramenta poderosa de soft power. Diferentemente de seleções que buscam apenas o título, para a Escócia, o simples ato de pisar no gramado contra potências mundiais carrega um simbolismo de sobrevivência e continuidade. A equipe de Steve Clarke não leva apenas 11 jogadores a campo, leva o peso de uma nação que, embora historicamente sofredora em termos de resultados em mundiais, nunca passando da fase de grupos, mantém uma das bases de torcedores mais fiéis e reconhecíveis do planeta. Enfrentar o Brasil, como ocorre nessa edição, é o ápice desse ciclo. Um país cuja identidade foi moldada pelo futebol, com raízes escocesas cruzando o caminho com a nação que ajudou a fundar o esporte. Mais do que tática, é o encontro de histórias entrelaçadas pelo jogo que o mundo aprendeu a amar. O problema é que hoje eles enfrentam o Brasil, né? Que história bacana. Hoje tem Brasil em campo. E aí, você está empolgado com a nossa seleção? Nosso repórter Eric Braga está. Roda o boletim 2 aí, por favor. Eu não sei você, mas eu já tô iludidaço, meu amigo. O Brasil meteu 3-0 no Haiti, mandou a crise pra longe e jogando bom futebol. Confere? Pra mim tá jogando com preguiça ainda. Não me convenceu. Fato é que ainda tem muito campeonato pela frente. Isso é Copa do Mundo e a gente adora. Daqui a pouco o bicho vai pegar, hein? Brasil e Escócia. Vale a liderança do Grupo C, onde o Brasil já está com 4 pontos, seguido de Marrocos, também com 4. A Escócia está com 3 e o Haiti está voltando para casa, por enquanto está zerado. Essa parada aqui entre Brasil e Marrocos vai ser decidida no saldo de gol, cada um no seu jogo. Vamos ver quem leva.
Meus amigos, então pode esperar um jogo duro, viu? Já que a liderança desse grupo aqui, ó, vale um caminho mais fácil, literalmente. Já que se o Brasil termina na liderança, mantém a sua base nos Estados Unidos. Em termos de logística, fica show de bola. E no campo, teoricamente, eu disse teoricamente, o adversário fica mais acessível. E você, confia na seleção? Muito abaixo, aquém de uma seleção que é pentacampeã e teve jogadores muito de alto nível, extra classe, igual o Brasil teve, Ronaldo, Ronaldinho, próprio Rivaldo, Kaká. Mas temos ele, Vinícius Júnior, viciado em participações em gol com a camisa da seleção. Se somar a Copa de 2022 com a de 2026 até agora, são 11 gols da amarelinha, com 9 participações do camisa 7. E ainda tem gente que diz que ele não joga na seleção, hein? É isso, como bom brasileiro, a gente tem fé no Vini e também temos fé no futebol da seleção como um todo. Afinal de contas, a fé não costuma falhar. Vamos, Brasil! Brasil, Brasil, Brasil! Muito bem, Eric Braga. Tô contigo e com o Gilberto Gil também. Andar com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. A Copa do Mundo já começou e a TVT, como você percebeu, está na torcida com o Brasil. TVT, torcendo junto com o Brasil. E neste dia em que estamos todos ansiosos para ver o Brasil em campo, recebemos nosso especialista em Copa do Mundo, Reinaldo Leiva. Querido Reinaldo, seja muito bem-vindo. Um frio, né? Rapaz do céu, como é que você tá aí? Mas tá quente pro jogo, né? Boa tarde, Reinaldo Leiva. Muito boa tarde, Dom Ernesto. Prazer falar com um amigo. Eu estou aqui num pequeno estúdio que eu tenho, mas eu queria estar aí no estúdio da TVT com vocês. Mas logo, logo estaremos por aí. Muito animado para esse jogo. A gente já começa a ver uma mobilização da população em geral com a seleção brasileira, que essa relação estava um pouco distante ultimamente, mas aos pouquinhos a seleção brasileira vai ganhando todo o apoio da nação como tem que ser. Um jogo hoje decisivo, Ernesto, para os rumos do Brasil na Copa do Mundo, né? E vale lembrar que o Brasil enfrentou a equipe escocesa em outras 4 vezes em Copa do Mundo. 74 foi 0-0, o Brasil conseguiu se classificar, mas os 2 primeiros jogos empatou um deles contra a equipe da Escócia. Em 82 foi uma goleada daquele time inesquecível do Sócrates, Zico, Éder, Oscar, um grande time do Brasil, 4-1 para cima dos escoceses. Na Copa de 90, o resultado magrinho, 1-0. E em 98, o Brasil enfrentou também a equipe escocesa na estreia, inclusive, e ganhou por 2-1, gol contra, lá meio do Cafu, meio contra, mas o Brasil tem um retrospecto muito bom com a seleção escocesa. Eu acredito numa vitória brasileira hoje, apertada, porque a equipe da Escócia é uma equipe da formação britânica, que marca muito forte e tem no jogo aéreo a sua principal arma ofensiva. Opa! Eu tô aqui já me preparando, viu, Reinaldinho? Olha como é que eu tô aqui, meu irmão. Olha que beleza, hein? É o símbolo da nação que é nossa, né? Alguns tentam se apropriar disso, mas a gente não deixa, não. É nossa, é de todo o povo brasileiro. Reinaldinho, eu vou falar uma coisa pra você. Essa bandeira estava em cima da mesa aqui na redação e eu entrei o outro dia, a primeira vez que eu vi ela em cima da mesa, assim, bem colocado, bem na entrada aqui, eu fiquei pensando isso. Depois de muito tempo, era a primeira vez que eu vejo a bandeira do Brasil e que não me causou uma má impressão, porque a gente sabe, né, do que foi feito pelos tomadores de detergente com a nossa bandeira e as cores do Brasil. Eu estou bem à vontade com ela, viu? Acho que ela caiu até bem aqui, viu? Caiu Reinaldo, bem, ó, querido... vou te contar uma coisa também, viu, Ernesto? Eu tenho umas 4 camisas da seleção brasileira, de várias gerações, né? E eu realmente também estava muito intimidado em usar, porque eu seria confundido com coisas que eu jamais quero ser confundido. Mas você tem toda a razão, isso é nosso, e eu já passo a usar com todo orgulho a minha camisa da seleção.
Muito bem. Reinaldo, bom, nós vamos falar da rodada, porque ao final da tua participação eu queria que você falasse um pouco também. Nós estamos com o repórter lá no Vale do Anhangabaú, vamos ver se a gente vai conseguir entrar ao vivo também por causa da chuva, né? Que São Paulo está chovendo muito, está muito frio também. Mas eu queria que a gente falasse sobre os resultados de ontem. Vamos colocar a tabela aqui. Tá aí, ó. E aí eu queria que você fosse comentando. Eu acho que é isso, né? O que foi de manhã, cadê aqui para eu enxergar melhor? Às 14h17 a gente já falou. Acho que é do Panamá e Croácia, né? Que o jogo começou às 20 horas, porque os dois de cima você já tinha comentado ontem mesmo, né? Manda ver aí, apesar a partir de Panamá e Croácia. Reinaldo, o que você achou desse jogo? A Croácia, né, ganhou de 1-0. Eu acho um 1-0 meio magro, pensando no 6-2 da seleção brasileira, apesar, né, que é um outro Panamá, como você nos ensinou ontem, não é isso? Exatamente, né? Aquele jogo que o Brasil tinha jogadores que nem para a Copa do Mundo foram, né? Mas foi um jogo bastante complicado para a equipe da Croácia. O resultado de 1-0 apenas diz o que foi. Panamá se fechou muito bem nos contra-ataques, muito, mas incomodou demais a equipe europeia, que conseguiu ganhar, né? O Modric fez uma partida aceitável. É claro que a gente vê no Modric um jogador com menos intensidade do que nas últimas Copas do Mundo, mas é um grande craque do futebol mundial. Essa equipe da Croácia, na minha opinião, não demonstra potencial para ir muito longe na Copa, não, principalmente no lado físico. Muito bem. Próximo jogo que aconteceu ontem, acho que às 20 horas, temos aí no telão? Não, ali, ó. A Colômbia 1-0 na República Democrática do Congo. Como é que você avalia esse jogo, querido? A Colômbia foi superior. Teve muitas dificuldades, errou muitos passes. O futebol africano é muito forte, principalmente na marcação, né? Mas conseguiu vencer por 1-0. Teve 3 gols anulados, viu, Dom Ernesto? E olha, eu vou falar para você, os 3 foram bem anulados pelo VAR, porque sempre houve uma irregularidade nesses lances. E o Rames Rodrigues, mais uma vez, uma atuação discreta, foi substituído, né? E a Colômbia, com esse 1-0, conseguiu a sua vaga, a sua classificação. E para mim, eu até disse isso ontem aqui no nosso espaço, que a Colômbia é uma das prováveis surpresas dessa Copa. Está com uma dificuldade na finalização, tem perdido muitos gols, né? O Luis Suárez, que não é aquele do Uruguai, né? É um jogador que se destacou muito na Europa, ainda não encontrou o caminho do gol na Copa, perdeu muitas oportunidades, mas a hora que encaixar um atacante para receber as jogadas criadas pela equipe colombiana, essa equipe pode sim ser uma surpresa na Copa do Mundo, avançando aí até as fases decisivas. Muito bem, Reinaldo Leiva, pulando para os jogos que já aconteceram hoje. Pode colocar na tela, por favor. Reinaldo, você sempre preciso, né? Vamos lá, Suíça e Canadá. Esse jogo está marcado para as 16 horas, ou seja, está rolando, não é isso? É 16 horas mesmo? Está rolando, eu estou aqui dando uma olhada, vai terminar o primeiro tempo, está nos acréscimos agora do primeiro tempo e está 0-0. Né? A Suíça, que junto com o Canadá estão na liderança do grupo, né? Os dois têm 4 pontos até aqui, estão chegando assim que vão se classificar nessa chave. Um jogo também de poucas oportunidades, muito fechada. São duas equipes que têm tradição na marcação, né? O ferrolho suíço e os canadenses, que têm uma equipe um pouco mais ofensiva, mas hoje não tem conseguido criar tanto, não. Vai lembrar que a última partida ganhou de 6-0. Muito bem. Bósnia jogando agora, está metendo 2-0 no Catar, correto, Reinaldo? Correto, 2-0 da Bósnia. E por que estão jogando no mesmo horário? Porque é a última rodada do grupo, né? Então, para não ter ninguém privilegiado por jogar antes, todos os jogos de cada grupo na sua terceira rodada são no mesmo horário. A Bósnia vai vencendo por 2-0 e vai ficando com 4 pontos e com boas chances de classificação entre os terceiros. Muito bem. Só fazer uma correção que eu falei 2-0, mas já avisaram que tá 2-1 agora. Muito bem. O que mais nós temos aí? Grande aí. Bom, aí Escócia e Brasil, Marrocos. Qual que é o horário de Marrocos aqui?
também às 19. Olha aí, na mesma lógica do jogo do Brasil, aliás, dos outros dois do outro grupo, né? Bom, Marrocos e Haiti, para a gente deixar o Brasil por último. O que você acha que dá desse jogo aí, querido Reinaldo? Certamente dá Marrocos, viu, Dom Ernesto? É uma equipe muito boa, já vimos isso na nossa estreia. Agora, o Brasil tem que torcer para Marrocos não disparar uma goleada para cima da equipe haitiana, porque o Brasil, se ficar em segundo, né, e se o Marrocos ganhar por uma grande diferença de gols, deve ficar em primeiro, o Brasil vai ter não só na parte logística, mas na parte técnica também alguns problemas. Primeiro vai ter que ir para o México, para o próximo jogo. O Brasil está sediado nos Estados Unidos, né? E aí, indo para o outro lado da chave, pode enfrentar seleções fortíssimas, como, por exemplo, a Holanda, que deve ser o primeiro colocado do seu grupo, né? Se o Brasil ficar em segundo, as chances são de enfrentar o Japão, que é um time muito perigoso, e a Suécia, que vão fazer o último jogo dessa chave. A Holanda fica numa condição muito mais próxima do primeiro colocado. Eu não gostaria de enfrentar a Holanda e nem o Japão. Acho que a Suécia seria um adversário muito mais tranquilo para o Brasil. Mas é aquela coisa, né, Dom Ernesto? Quem quer ser campeão não escolhe adversário. Muito bem, muito bem. Eu entendo essa lógica de adversários e tal, apesar de discordar um pouco, porque Copa do Mundo é Copa do Mundo, né? Agora, essa questão da logística é muito importante, porque hoje em dia, né, com essa exigência física, tática, de concentração, quanto menos desgaste você tiver de um jogo para o outro, melhor, né? Me parece que se ficar em segundo, é isso, né? A seleção vai ter que se locomover ali pelos Estados Unidos, né? Vai ter que ir para o México e tal. Agora, essa questão dos adversários, eu acho que o que vier, o Brasil tem que disputar de igual para igual, ou impor, e também impor o jogo, né? E a própria camisa brasileira. Bom, vamos falar de Brasil e Escócia, né? Ou Escócia e Brasil, como está no nosso telão ali. Bom, sobre a escalação, Reinaldo, o que você acha? Tem mudança? Você acha que o Ancelotti vai mudar? O Rafinha, por uma questão, né, clínica, você acha que tem mais alguma alteração? E qual seria a opção, né, que o Ancelotti iria optar ali para substituir o Rafinha? E, obviamente, se você acha que o Neymar entra nesse jogo. Olha, Dom Ernesto, por tudo que a gente viu e leu com informações da seleção brasileira, eu acho que o Ancelotti deve mudar muito pouco. Só a mudança obrigatória. Rafinha sentiu a lesão, não há ainda uma previsão concreta para o possível retorno dele, né? O Rafinha, ele teve uma contusão muscular e é sempre difícil de se curar. E aí o que acontece? Ele vai ser substituído. As duas opções mais prováveis que tinham eram o Luiz Henrique e o Ryan, mas aí tem um detalhe tático, viu, Dom Ernesto, que a gente observa e vai entender por que a preferência do Ancelotti deve ser pelo Ryan. O Ryan, aliás, né? Porque o Ryan é um jogador que dá profundidade, ele tem o drible, ele vai para a linha de fundo, né? E como o Brasil perdeu o Wesley, o lateral que era o desafogo, ele era quase que um ala mesmo pela direita, o cara que ia para cima, driblava, cruzava. O Brasil não tem outro dessa característica. O Danilo é um jogador, na verdade, o Danilo hoje joga como zagueiro, então ele é um zagueiro pela direita hoje. Ele não é exatamente o lateral. E o Ancelotti precisava dessa opção, principalmente porque a defesa da Escócia, dos dois times que o Brasil enfrentou, duas seleções, é a mais forte, a mais firme, é a defesa escocesa. Então, o Ryan deve ser realmente o jogador, porque ele tem essa profundidade. O Luiz Henrique, que era o outro candidato, ele é um jogador que tem a tendência de cortar para dentro, para o meio, né? Ele tem uma jogada característica, que ele vem da ponta para o meio e bate. Isso, para o Ancelotti, talvez não fosse tão interessante, porque você perderia essa opção pelo corredor do campo. Então, deve começar sim com o Ryan. Ele não deve poupar Casemiro e Douglas Santos, que estão com cartão amarelo. E se tomarem o cartão hoje, não jogam na próxima partida, né? Então, o Casemiro também deve continuar, apesar das críticas. O Fabinho, que seria a opção, fica no banco de reservas. E, lógico, a grande expectativa da noite é pelo Neymar. Neymar, que foi relacionado e não joga há mais de um mês. Eu tenho a convicção que o Neymar vai entrar nesse jogo.
principalmente se tiver difícil para o Brasil fazer gols. Ele deve entrar uns 15, 20 minutos para se soltar, e pode sim, mesmo não estando no seu ideal físico, pela qualidade técnica que tem, pode resolver o jogo para o Brasil. Então, eu vejo o Brasil praticamente com essa formação. Ele mudou um pouco a posição do Paquetá, colocou o Paquetá mais pelo lado do campo para ajudar também nessa profundidade pela direita, e também o Casemiro ficou um pouco mais resguardado, como se fosse um triângulo aí no meio campo. O Casemiro seria o vértice desse triângulo. Muito bem, querido Reinaldo Leiva, um ótimo jogo para você. Estaremos na torcida aqui. Nós vamos direto agora para o Vale do Anhangabaú, que o nosso repórter Eric Braga está por lá. Quero me despedir de você. Sexta-feira eu preciso de você aqui no estúdio. É possível você na sexta estar aqui presencial, não? Nós temos novidades aqui. Nós temos novidades aqui. Eu quero que você ajude a construir essas novidades. Reinaldo Leiva, abraço forte, meu querido. Um ótimo jogo, viu? Abraço para você também. Que os deuses do futebol protejam o futebol brasileiro hoje. Um grande abraço. Sexta presencial aí com você. Amanhã, se você puder, presencial também. Senão falaremos remotamente, que o prazer também é sempre muito grande. Beijo grande, Reinaldo Leiva, querido. Ótimo jogo para nós. Movimentando para acompanhar o Brasil, o Vale do Anhangabaú, no centro da cidade, recebe uma grande festa com direito a shows e mega telão. Quem está lá e tem as informações é o repórter Eric Braga e o nosso câmera Alexandre Batata. Olha aí, tá frio mesmo, rapaz. Como é que tá, Eric, o clima por aí? Frio, né? Tarde, Dom. Frio não, eu diria gelado. Estamos aqui e seguimos na nossa saga de dicas culturais aqui para a Copa do Mundo. Dessa vez, como vocês podem ver, Vale do Anhangabaú, Fanzone Anhangabaú, um dos espaços mais populares aqui da região central de São Paulo, que se consolidou na Copa do Mundo como ponto de encontro da torcida brasileira aqui na capital paulista. E olha, a festa promete ser bonita. A galera tá chegando aqui no entorno. A gente sabe que esse é horário de pico, a galera tá saindo do trabalho, alguns vão sair mais cedo, outros um pouquinho mais tarde, ali por volta das 6. E todo mundo deve colar aqui pro Anhangabaú, Tom. E a coisa tá boa também em termos de programação, tá? Tem aquela misturinha que a gente gosta, samba com futebol, fala a verdade, coisa boa. Nada mais brasileiro que isso. E ó, a gente preparou até uma arte para falar dessa programação. A gente tem a abertura dos portões aqui. Aconteceu às 2h da tarde. No palco, a expectativa agora é pelo Chama Samba, que vai começar a animar o público que está chegando, aquecendo os motores por aqui. 5 da tarde. Ou seja, daqui a pouquinho, umas 5h30, né? Porque rolou alguns atrasos. É a vez de Dudu Nobre, fazendo a alegria aqui da torcida, trazendo aquele samba gostoso, aquela alegria no palco. E às 19h, ninguém se mexe, todo mundo com o olho vidrado no mega telão instalado aqui para assistir o jogo da seleção brasileira de futebol. Agora eu vou falar a verdade para você, te falar. Tem que se agasalhar, viu? Na hora do jogo, a expectativa é que os termômetros marquem 13 graus. Haja blusa e haja futebol para esquentar essa turma toda, viu, Dom? Gente do céu, 13 graus! Ó, ainda bem que o jogo não é aqui, né? Mas vamos lá. Querido Eric Braga, seu palpite para o jogo, meu querido? Olha, Dom, hoje eu vou de 2-0 Brasil. 2-0 Brasil. Meu palpite do nosso bolão aqui é 4-0. O seu qual é, Arthur? 2-1 Brasil. Otimista. 2-1 Brasil. Eu vou falar, turma, essa turma aí é tudo com o pé frio aí. Devia estar tudo aí no Anhangabaú, viu? É goleada. Hoje é goleada. Olha, tá entrando os palpites aí. O Carlos Clodoaldo Brasil, 4-2. Tem mais, não? Se tiver, acho que vai dar empate. Diz a Maria Cristina. Vamos em frente. 2-0, a Valéria Muniz. Vamos lá. Pode passar mais alguma. Não acredito na seleção, mas sou brasileiro e torço para o Brasil. 3-2 Brasil. Sofrido, diz a Mira Lima. Nosso tempo já está acabando. Matéria do Eric em estilo blogueiro. Ficou show. Muito bem, Carlos Prats. É isso. Nós temos que conversar com todas as faixas etárias, né, desse país aqui. Muito obrigado, Carlos Prats. O Eric está ao vivo aqui, nos ouvindo aqui, viu? Muito obrigado, querido. Vamos em frente. Bom, e o palpite do Alexandre Batata? O Batata é bom de palpite. Pergunta aí pra ele. Ele tá me ouvindo ou não? Ele soprou 1-0 aqui, Dom.
1x0 para quem? Tô para 1x0. Ele tá econômico, 1x0 Brasil. É Brasil, né? Brasil. Abraço para vocês. No placar. Tá econômico. Depois o que vale é a brincadeira. Meu querido Eric, obrigado mais uma vez pela excelente matéria. Nesse frio, 13 graus, previsão para o horário do jogo do Brasil, né? A temperatura que vai estar. Vem logo para a TV aqui para vocês trocarem de roupa, descansarem para assistir o jogo. Forte abraço, Eric. Bom jogo para nós todos, viu? Até mais, Dom. Bom jogo. Vamos lá, 16h57. Vamos ver o resultado da nossa enquete. Põe na tela aqui. Aí, ó, tá aí, ó. Vamos lá. Como é que ficou? Para 53% da nossa audiência, ela respondeu que sobre qual é o seu nível de empolgação com a seleção brasileira. Sei não. Ou seja, tá meio desconfiado, né? Sei não. Quando alguém pergunta para você, e aí, você vai lá na casa do churrasco? Sei não. É assim que mais da metade da nossa audiência tá. Para 31%, pessimista. E para 16% empolgado. Eu não vou ficar aqui falando, olha, nós estamos avisando que vai ser bom, não sei o quê, porque eu não quero que ninguém fique constrangido depois de vir torcer e se empolgar. Porque isso, toda Copa, eu sou mais velhinho, gente. Toda Copa acontece a mesma coisa. Começa, não, essa seleção tinha que ter levado não sei quem, tinha que ter levado não sei o que lá. Mas vamos, né, como disse o humorista lá que eu adorei, não me importa o que os jogadores pensam, eu gostaria até que eles pensassem como a gente, do ponto de vista progressista e etc. Mas, de fato, não importa. O que a gente quer ver é bola na rede, é gol. Muito obrigado pela sua companhia aqui no TVT News, segunda edição. Amanhã a gente está de volta às 4 da tarde, ao vivo. Vai, Brasil!